Vamos lá, pessoal? Então, começo pelo primeiro. Atos normativos. Os atos normativos são aqueles atos que estabelecem normas gerais e abstratas. Ato normativo é o exercício do poder normativo, né? Vocês sabem, vocês entendem de poder normativo já, porque a gente já conversou sobre isso. Então, quando a administração atua no exercício de poder normativo, ela expede atos normativos. Aqueles atos gerais e abstratos que estabelecem normas dentro dos limites da lei. A gente já viu a possibilidade da edição de regulamento autônomo excepcionalmente. Tudo a gente já sabe. Quais são as espécies de atos normativos? Né? Aqueles atos gerais e abstratos, aqueles atos que estabelecem regras, normas que se referem a uma quantidade indeterminada de indivíduos. Vamos lá. Primeira espécie vocês já conhecem, que a gente falou rapidamente quando estava falando de poderes. A primeira espécie de atos normativos são os regulamentos. Inclusive, a gente já chegou a dizer que regulamento e decreto é o mesmo ato, né? Isso porque o regulamento é o ato e o decreto é a forma do regulamento. Então eu disse a vocês, o ato é o regulamento e o decreto é a forma do regulamento. O que é que a gente sabe sobre o regulamento? Ato privativo do chefe do poder executivo. Isso todo mundo sabe. Regulamento ou decreto, ato privativo do chefe do poder executivo. Então, presidente da república, governador, prefeito, são sempre os chefes do executivo quem podem editar regulamentos. A expedição, né, a edição de regulamentos depende dessa qualidade de o agente público ser um agente público, chefe do executivo, é a competência específica. Maravilha. Além dos regulamentos, nós temos... A gente já sabe que os regulamentos podem ser executivos ou autônomos, né? Vimos que os autônomos têm lá uma discussãozinha e que se admite no artigo 84, inciso 6º da Constituição. Lembram disso? Claro que lembram. Além dos regulamentos, avisos. Os avisos são atos dos ministérios, atos normativos que expedem normas gerais dos ministérios, avisos ministeriais. São os atos por meio do qual os órgãos ministeriais expedem atos normativos, normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei, para a fiel execução da lei. Além dos avisos, instruções. Simplesmente instruções ou instruções normativas, tanto faz. São os atos normativos expedidos por outras autoridades públicas, tá? Então a gente tem o regulamento para o chefe do executivo, a gente tem os avisos para os ministérios e a gente tem as instruções que podem ser expedidas por uma gama de autoridades, por quaisquer autoridades públicas. A gente tem, por exemplo, instrução da Receita Federal, é o secretário da Receita quem edita, né? Não é ministro, não é chefe do executivo, a autoridade pública como um todo. Também, além dos regulamentos, avisos e instruções, nós temos deliberações e resoluções. São atos normativos dos órgãos colegiados. As deliberações e as resoluções são atos de órgãos colegiados. As diferenças entre elas são muito pequenas. A doutrina até diverge muito, não devem cobrar de vocês em prova. Tanto deliberação quanto resolução é ato normativo de órgão colegiado. Só tem uma coisinha interessante para dizer a vocês. Isso é interessante. A resolução é a forma por meio da qual uma agência reguladora expede atos normativos. Então, os atos normativos de agências reguladoras são as resoluções. Bacana? Então, resolução para agência reguladora. Maravilha? Pronto. São os atos normativos que eu quero que vocês conheçam. Além desses, atos ordinatórios. Atos ordinatórios são expedidos no exercício do poder hierárquico. Isso facilita bastante o raciocínio de vocês. Ou seja, são atos de ordenação interna. São atos praticados pela administração pública para organizar a prestação interna do serviço. Esses atos ordinatórios são atos que criam ordens, que estabelecem limitações, que definem a organização interna da administração. Então são atos que se aplicam e que criam normas aos servidores ou direitos a algum servidor, vantagens e restrições, são atos de ordenação interna. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro ato ordinatório que eu quero que vocês saibam são as portarias. Portarias são atos ordinatórios. A portaria, ó para mim, anote isso, é um ato ordinatório que estabelece regras específicas.
A portaria é um ato individual. Por que eu estou explicando isso? Que a gente vê portaria de tudo que é tipo, né? Mal feita, portaria de horário de trabalho, isso não é portaria. Não deveria ser feito por meio de portaria. Claro que a instrumentalidade das formas a gente vai ver depois que não tem problema. Mas, a princípio, a portaria é um ato normativo para a edição de normas específicas. Então, a gente tem portaria de férias, portaria de nomeação, portaria de vacância, portaria de licença. Essas portarias estabelecem regras específicas a pessoas determinadas. A gente costuma dizer que a portaria é um ato individual. Ainda que se refira a uma quantidade grande de indivíduos, é ato individual, porque estabelece normas específicas. Aí você vai me dizer, e para essas normas gerais internas, por exemplo, horário de trabalho na repartição, horário de funcionamento, quem deve vir de farda, essas normas uniformes, né, essas normas gerais dentro da administração pública são expedidas por meio de circulares. Então, portarias para normas internas específicas e circulares para normas uniformes, aquelas normas internas que são gerais, para uma quantidade indeterminada de pessoas, circulares. Então a gente tem circular de funcionamento da repartição, circular que determina vir de farda, isso sim são os atos corretos. Além de portarias circulares, memorandos, que são atos de comunicação interna. O memorando é um ato de comunicação interna. Então, toda vez que servidores de uma mesma repartição precisem se comunicar, a forma correta é o memorando. E os ofícios, que são atos de comunicação entre autoridades diferentes. Então, o ofício é comunicação externa, entre autoridades de órgãos diferentes. Também se aceita o ofício entre uma autoridade pública e um particular. Posso oficiar um banco, não tem problema. O ofício pode ser feito entre autoridades ou entre uma autoridade e um particular. Não tem problema nenhum. Pessoal, também os atos negociais. Os atos negociais são aqueles atos que criam direitos, aqueles atos ampliativos. Toda vez que vocês pensarem em ato negocial, a doutrina costuma dar uma definição que eu acho interessante, que diz assim: o ato negocial é aquele no qual a vontade da administração coincide com o interesse do particular. O particular quer alguma coisa, a administração vai lá e concede. Então a administração manifesta uma vontade, sendo que essa vontade manifestada pelo poder público coincide com o interesse do particular, coincide com aquilo que o particular queria. Isso é um ato negocial. Quando eu falo em atos negociais, vou dar uns exemplos, você vai entender. Quando eu falo em ato negocial, eu preciso basicamente que você diferencie licenças, autorizações e permissões. Licença, autorização e permissão são as três espécies mais complicadas de ato negocial. Se eles botarem para vocês uma dessas, está querendo complicar um pouquinho. Nada demais, nada que a gente não consiga resolver. Vamos lá. Pessoal, eu começo pela autorização, que é mais fácil, tá? Se você começou lá pela licença no caderno, desorganizo mesmo. Seguinte, a autorização é um ato discricionário e precário. Essa é a primeira coisa que eu digo a vocês. A autorização é um ato discricionário e precário. Você vai dizer, discricionário todo mundo sabe o que é. É aquele ato no qual a administração atua com uma margem de escolha, de oportunidade e conveniência. E o que é um ato precário? O ato precário, pessoal, é aquele ato que pode ser desfeito a qualquer tempo. O ato precário é aquele que a administração pode a qualquer tempo desfazer. Não gera direito adquirido. Ele pode ser revogado a qualquer tempo e não há direito à indenização. É um ato precário. Maravilha. Existem autorizações para duas espécies. A primeira autorização que a gente conhece é a autorização para o exercício de atividades materiais. Aquelas atividades materiais que dependem de fiscalização. Então, se você quer portar arma, tem que ter uma autorização para porte de arma. Por quê? Porque esse é um exercício de uma atividade material que é fiscalizada pelo Estado. Você quer abrir uma escola? Tudo bem. Mas o serviço de educação é um serviço que depende de uma fiscalização do Estado. Então, você tem que ter uma autorização para abrir uma escola. Essa autorização para o exercício de atividades materiais que dependem de fiscalização, nós chamamos de autorização de polícia. Por quê? Porque é o exercício de poder de polícia do Estado. Né? O Estado exercendo o poder de polícia de restringir, de estabelecer limitações, fiscalizando a execução de uma atividade. Então, toda vez que a gente vê essa atividade que depende de fiscalização, a gente está falando do poder de polícia
autorização. Maravilha. Vem cá, continua comigo aqui. Também nós temos a autorização toda vez que um particular precisa usar um bem público. O uso de um bem público de forma anormal ou privativa. Chega aqui. Vem entender o que eu tenho para falar. Vem cá comigo. Chega aqui. Pode chegar essa câmera perto de mim que a gente vai conversar aqui. Seguinte, pessoal. Se você, particular, quiser usar um bem público de forma normal, você não depende de manifestação do Estado. Então, se você quer passear na praia, se você quer andar na calçada, se você quer passear numa pracinha, você não depende que o Estado se manifeste autorizando, né? Essa utilização normal, essa utilização ordinária dos bens públicos, ela é feita livremente pelas pessoas, porque esses bens públicos, esses bens de uso comum existem para isso. Só que em algumas situações você quer usar um bem público de forma anormal. Você quer usar um bem público não para aquela forma ordinária que ele existe. Por exemplo, você não quer passear na praia, você quer casar na praia. Você não quer passear na pracinha, você quer botar uma banquinha de revista na pracinha. Você não quer andar pela calçada, você quer botar as mesinhas, espalhar as mesinhas do seu bar pela calçada. Ou seja, todas as vezes que você quer usar esse bem de forma diferenciada, você precisa que o Estado analise para ver se há conveniência. Ou seja, para ver se essa sua utilização diferenciada não vai impedir a utilização normal dos outros. Você quer casar na praia? Case, mas você não pode casar na praia domingo, meio-dia, em Copacabana. Porque se você casar em Copacabana domingo, meio-dia, você vai atrapalhar a utilização normal das pessoas. Então, nesses casos, eu posso exigir uma autorização para estabelecer o interesse público naquela utilização diferenciada. Tá? Porque praia não é feito para casar. Você pode casar. O rapaz da novela casou com a modelo. Henri Castelli. Henri Castelli casou com a modelo. Já separaram. Separaram que ela foi ficar com o Falcão. Sabia? Falcão, Nossa Senhora, viu? Te dizer uma coisa. Nunca vi um negócio daquele. É mesmo. As mulheres tudo bonitas atrás do Falcão. E o Falcão é feio de doer, com todo respeito. Mas é. Pois é. Ó o Falcão. Só pode ser. Esqueçam Falcão. Não importa. O que me interessa é o seguinte. Se você precisar utilizar esse bem de forma anormal ou privativa, você depende de autorização do Estado. Ato discricionário, afinal de contas, ele vai ter que analisar a oportunidade e conveniência. Fechou? Beleza. Então você tem autorização para colocar circo numa praça, autorização para botar banquinhas quando tem aquelas feirinhas em determinadas cidades. Pronto. Isso é autorização. Fechou? Vem cá. A licença também é um ato de polícia. Ó, que legal. A licença é um ato por meio do qual a administração permite que um particular exerça uma atividade material que depende de fiscalização. Aí você vai me dizer, então qual é a diferença da autorização para a licença, pelo amor de Deus? Qual a diferença da autorização de polícia para a licença de polícia? Pessoal, a licença é um ato vinculado. A diferença é só essa. Tá? Então, por exemplo, licença para construir. A lei estabelece requisitos objetivos para a construção. Se você cumprir os requisitos, você tem direito a construir. O terreno é seu, né? Então, quando você requer uma licença para construir, a lei exige alguns requisitos. Cumprir os requisitos, você tem direito à licença para construir. O terreno é seu, a casa é sua, você vai construir em paz, desde que cumpra os requisitos. O ato é vinculado. A administração não pode negar a licença se você cumprir os requisitos da lei. Além da licença, a permissão. A permissão é um ato discricionário e precário por meio do qual um particular pode usar um bem público de forma normal ou privativa. Porque a permissão de serviço público hoje não é mais ato administrativo, é contrato administrativo, a gente vai estudar depois. Tá? Quando a gente for estudar serviços públicos, a gente vai estudar a permissão de serviço público, porque hoje ela tem natureza de contrato. Como hoje a gente está estudando só atos, vamos ficar com essa aqui. A permissão para uso de bem público, que é um ato discricionário e precário. Agora eu lasquei de vez, porque eu falei que a autorização era um ato discricionário e precário para uso de bem público, e estou dizendo que a permissão é um ato discricionário e precário para uso de bem público. Qual é a diferença? A doutrina costuma apontar duas diferenças. Qualquer uma das duas que cai na prova, você marca.
É porque a gente tem uma doutrina mais tradicional e uma doutrina mais moderna. Costuma cair em prova mais moderna. Mas se cair a tradicional, você pode marcar também, porque uma não contradiz a outra. Vamos lá. A primeira doutrina diz que a diferença é a autorização, ela é uma situação mais temporária, mais provisória, enquanto a permissão é uma situação mais permanente. Então essa é a primeira diferença que vocês podem encontrar para quem estabelece uma doutrina mais tradicional. A doutrina mais antiga dizia isso. A autorização para situações temporárias e a permissão para situações mais permanentes. A doutrina mais moderna diz que não. Que a diferença é que a autorização é feita no interesse do particular e que a permissão é feita no interesse público. Então, quer botar mesinha do seu bar na calçada, o interesse é seu, a autorização. Agora, você quer colocar uma banquinha de revista? Interesse meu também, difusão de cultura, e aí é interesse público também, a gente fala em permissão. Então, autorização no interesse do particular, permissão no interesse público. Fechou? Maravilha. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, só para a gente fechar isso aqui. Licença, autorização e permissão têm uma única forma. A forma delas é o alvará. Alvará não é um novo ato não, tá? O alvará é a forma da licença, da autorização e da permissão. A gente tem alvará de licença, alvará de autorização e alvará de permissão. Você vai dizer, que diabo é alvará de licença? É assim, você quer construir? Tem que ter um alvará de licença. Quer portar arma? Um alvará de autorização. O alvará é a forma correta do ato. Certinho? Só para a gente fechar os atos negociais, deixei esse por último, que ia ser facinho. A gente tem a admissão. A admissão também é um ato negocial. Esqueçam o direito do trabalho, esqueçam que vocês já ouviram falar de admissão. A admissão aqui é um ato por meio do qual um particular pode passar a usufruir de um determinado serviço público. A administração admite você para usufruir de um serviço. Então, por exemplo, admissão numa escola pública, bem comum. A administração, quando ela admite você na escola pública, ela vai deixar que você usufrua do serviço de educação. Então, um ato por meio do qual o particular permite que o Estado permite que um particular usufrua de um determinado serviço público, a gente chama de admissão. Os atos enunciativos são aqueles atos que atestam fatos. Para alguns doutrinadores, eles sequer são atos administrativos, são só atos materiais. Esses atos atestados, certidões, para alguns doutrinadores, eles não exprimem vontade e por isso seriam somente atos materiais. Em prova, eu até gosto disso, até concordo com eles, mas em prova, você vai dizer que não. Ato enunciativo é espécie sim de ato administrativo, bem bonitinho. Quais são as espécies? 3. Atestados, certidões e apostilas. Botei uma cedilha no D aqui, um D cedilha. Vamos lá, certidões, atestados e apostilas. Primeira pergunta, qual é a diferença entre certidão e atestado? Perguntei isso no dia na sala, um idiota me disse assim, é porque a certidão certifica e o atestado atesta. Idiota não, uma aluna. Vamos lá, pessoal, me diga uma coisa. Qual a diferença entre certidão e atestado? A certidão, ela é o espelho de um registro. Ou seja, quando a administração pública certifica alguma coisa, é porque ela está dizendo alguma coisa que já consta num registro público. A certidão é a publicidade de um registro. Basicamente isso, espelho, a publicidade de um registro. Então, você quer uma certidão negativa de débito? Já tem lá um registro de que você não tem débito e eu vou só exprimir uma certidão. Quer uma certidão de nascimento? Já nasceu, já registrei, vou só extrair a certidão de nascimento. Diferente do atestado, sabe por quê? Porque no atestado, eu requeiro que a administração pública vá verificar uma situação para depois atestar. Na certidão não precisa verificar nada, porque já está registrado. No atestado ela tem que verificar uma situação para depois proferir um atestado. Por exemplo, atestado médico. Quando eu vou pedir um atestado médico, o que eu tenho que fazer? A administração vai ter que ir lá, fazer os exames, ela vai dizer, se eu estou doente, se eu tiver, ela vai me dar um atestado. Então o atestado depende dessa verificação, enquanto a certidão não, é só a expressão de um registro. Fácil. Por fim, em atos enunciativos, a apostila. A apostila é fácil, é porque vocês conhecem com outro nome. Apostila ou averbação. Apostilar ou averbar é acrescentar alguma coisa num registro público.
É o ato por meio do qual você faz constar no registro público alguma coisa que lá não constava. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bacana. Eu trabalhei no direito privado, numa empresa privada, 5 anos. Isso é hipotético. Trabalhei numa empresa privada 5 anos. Contribuí para o INSS para aposentar lá. Depois fui aprovado num concurso público de auditor fiscal do trabalho e vou me aposentar aqui, ó, no regime próprio de previdência do servidor. Só que eu quero aproveitar esses 5 anos de contribuição, que eu já tinha contribuído para outro regime de previdência. Posso? Posso. Nosso regime de previdência admite essa contagem recíproca. Depois vocês vão aprender isso com o João Paulo. Mas vamos lá. O que é que me interessa? O João Paulo vai ensinar para a aposentadoria de servidor. E o Fred também vai te ensinar a aposentadoria geral, então vai, não, beleza. Mas vamos lá. Para você fazer com que esses 5 anos que você contribuiu para o regime do INSS conte no regime próprio, o que é que você vai ter que fazer? Primeiro você vai chegar nesse INSS e vai requerer uma certidão de tempo de contribuição. A certidão vai exprimir o registro. Lá já tem registrado que você contribuiu por 5 anos. Você vai pedir só o quê? Certifique. Aí você vai pegar essa certidão, vai chegar no seu cargo, né, na repartição que você trabalha e vai dizer o quê? Por favor, acrescente isso no meu assentamento individual. Acrescentar isso significa averbar, significa apostilar. Você vai averbar alguma coisa, você vai apostilar. Você vai acrescentar no registro público alguma coisa que é de seu interesse e que, a seu ver, está faltando. E aí você faz isso por meio da apostila. Fácil? Maravilha. Também são atos enunciativos os atos opinativos, os pareceres. Os atos de opinião, os atos opinativos, os pareceres, também são atos enunciativos. Por fim, os atos punitivos, que são aqueles atos que geram sanções, que geram penalidades, de aplicação de punição mesmo, né? Atos punitivos são muito amplos. A gente tem atos punitivos a servidores, demissão, suspensão, advertência, o João Paulo vai te ensinar. A gente tem atos punitivos em contratos administrativos, você não vai precisar aprender. Ou seja, eu não preciso conversar com vocês aqui sobre todos os atos punitivos. Os que te interessam vão ser estudados no decorrer das aulas. Os outros não te interessam. Bastam vocês saberem que ato punitivo é aquele ato por meio do qual a administração aplica sanções. Seja sanções decorrentes do poder disciplinar, seja decorrentes do poder de polícia, seja sanções gerais, seja sanções específicas, não me interessa. O ato punitivo é esse ato de aplicação de sanção. Fácil? Maravilha. Essa é a classificação. Essas são as espécies. Essa é a parte que eu disse a vocês que vocês considerariam a parte chata. Mas, pessoal, de verdade, eu tenho certeza que ficou mais simples entender as espécies dessa forma. Porque como a gente agrupou elas, fica menos coisa para vocês decorarem. E fica menos coisa para vocês misturarem, né? Você não vai misturar os atos punitivos dos ordinatórios. Então, você nunca vai confundir uma portaria com um regulamento, inclusive porque elas estão em classificações diversas. Fácil? Eu acho que com isso a gente consegue matar essa parte de classificação. E aí a gente vai estudar atos em espécie, atos em geral. A gente vai estudar a parte geral de atos, conhecer os elementos, os atributos e a teoria das nulidades, que é muito importante, cai bastante em prova. Vamos lá? Vamos lá. Elementos. Começo dizendo a vocês o seguinte: os atos administrativos, eles possuem 5 elementos. Elementos ou requisitos. Isso que eu estou dizendo a vocês como se fosse uma coisa bem simples, e até é muito discutível. A gente tem posição doutrinária para todo gosto. A gente tem o Celso Antônio que diferencia elemento de pressuposto, pressuposto de validade, de existência. A gente tem quem acrescenta mais elementos, causa, o conteúdo. Para a prova objetiva a gente vai ficar com essa doutrina majoritária, que estabelece 5 elementos, e ainda diz mais, elementos e requisitos são a mesma coisa. Então a gente tem essa doutrina majoritária que não diferencia elemento e requisito e estabelece 5 elementos ou requisitos para todos os atos administrativos. Essa doutrina, pessoal, ela pescou esses 5 elementos da Lei de Ação Popular. Tá? A Lei de Ação Popular nos dá a entender a existência desses 5 elementos nos atos administrativos. Vamos lá. Todo ato administrativo, segundo essa doutrina, seria composto por 5 elementos: competência,
finalidade e forma, motivo e objeto. Então, esses seriam os 5 elementos que compõem todo o ato administrativo. Todo ato administrativo deve ser composto por esses 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência ou sujeito é a mesma coisa, tá? Estou falando isso porque a prova pode, em vez de botar competência, colocar sujeito, e aí você vai achar que está errado. Tá? Não. Competência, sujeito, sujeito competente, é a mesma coisa. É o elemento subjetivo, né? A pessoa que pratica o ato. Então a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E eu vou precisar conversar com vocês um por um os elementos do ato. Tá? Esses elementos ou requisitos, eles têm algumas peculiaridades, e deles é que a gente inicia o nosso estudo acerca de atos administrativos. Então isso aqui é o básico do básico, é a parte mais simples, é a parte que vocês todos, pelo menos com certeza, já ouviram falar. É daqui que a gente parte a matéria de atos. Estudar cada um dos elementos é bastante importante. Eu vou dar um intervalo para a gente, fechar o bloco para a gente dar um intervalozinho, dar uma boa descansada, 10 minutinhos no máximo, eu volto para gravar os outros 2 e a gente fecha essa matéria de atos. Certinho? Ó, pessoal, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Espero que vocês, só um alarde, eu não tenho como saber, para vocês me responderem, mas só um alarde. Espero que vocês já tenham começado a estudar a matéria, tá? A gente já está na 3ª aula, já vimos, como eu disse a vocês antes de falar de atos, a gente já tinha visto princípios, poderes, organização administrativa, responsabilidade civil, agora atos. Então, assim, são 5 matérias para não deixar muito acúmulo, para não deixar muita coisa para estudar de uma vez só. Eu espero que vocês já venham estudando. Certinho? Valeu, pessoal.